Como ficarão os preços da soja e do milho após a divulgação do relatório de intenção de plantio pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Ale Delar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema do vídeo de hoje é o relatório de intenção de plantio divulgado pelo USDA no início da tarde de hoje. Eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de março de 2022. Hoje pela manhã nós tivemos também o relatório de exportações americanas, que também trouxe alguns dados importantes. Porém, o relatório mais importante, e até o mais importante do semestre, podemos dizer assim, é quando nós começamos a ter uma definição de como que ficará a safra americana 22-23, e nós aqui no Brasil já começamos a olhar para a movimentação de preços da nossa soja e do nosso milho, visto que a soja nós terminamos já a colheita virtualmente encerrada, falta um pouquinho de área lá no Rio Grande do Sul, mas já sabemos qual vai ser a nossa produção, já temos a quebra, infelizmente, consolidada sem a mínima reversão, e já começamos a olhar para o plantio que irá começar no mês de setembro, principalmente com relação a custos e como que ficarão os preços para a safra 22-23. E nos Estados Unidos o plantio vai começar agora no final desse mês, na última semana do mês, ganha bastante força e ele vai até o grande problema dos Estados Unidos, o monitoramento da safra, agora ele vai até o final de julho, quando termina o mercado climático. E com o relatório de intenção do plantio hoje, nós já começamos a projetar o balanço de oferta e demanda para o próximo ano. E esse ano nós temos alguns fatos diferentes do que vinham ocorrendo nos últimos anos. O primeiro dele foi uma quebra gigantesca na produção aqui da América do Sul para esta safra 21-22. O Brasil perdeu em torno de 20 milhões de toneladas de produção, a Argentina deve perder um número próximo a 8, 9 milhões de toneladas, e essa condição levou os preços lá na Bolsa de Chicago a valores históricos. Algumas commodities, como o farelo de soja, ele chegou, o farelo, o óleo, não estou lembrado agora, eu acho que o óleo, ele chegou à máxima histórica, superando até mesmo o superciclo da China, o auge do superciclo da China lá no ano de 2008. E mesmo assim nós temos trabalhado já há bastante tempo. Maio do ano passado nós tivemos cotações de 16 dólares o bushel, e na soja mais de 7 dólares o bushel. Comportamento sazonal levou os preços para baixo a 1.100, quase 1.100 na verdade, 1.200 e 900 não, desculpa, a 500, 600 centavos o milho. E nós vínhamos fazendo, inclusive, vídeos aqui no canal com uma expectativa de alta para o início desse ano. Quem me acompanha já há algum tempo deve lembrar, no início de março desse mês passado, agora, na verdade, foi no meados de fevereiro, não, foi no início de fevereiro, desculpa, quando eu fiz aquela brincadeira da estratégia do influencer, onde eu acreditava que os preços da soja chegariam a 16 dólares e 80 o bushel. Se chegasse, eu dizia que já sabia. Se não chegasse, eu dizia que era uma brincadeira. Então, eu acabei fazendo essa brincadeira da estratégia do influencer. E ele acabou chegando a 16,80 realmente. No finalzinho do movimento ali, teve uma boa parcela da guerra da Ucrânia e da Rússia, mas as cotações já estavam na faixa de 16,20 antes da guerra. Então, quem acreditava, quem pregava no final do ano passado que as cotações ficariam nesses patamares de 18 dólares o bushel, acabou errando e errando feio, porque era o comportamento sazonal de baixa também. E hoje, com o relatório, com a divulgação do relatório de intenção do plantio, agora nós começamos a projetar o que pode vir por aí. O segundo fato, atipicamente, que nós estamos vivendo em relação aos últimos anos, é uma queda vertiginosa na demanda da China. Realmente a China ela vem tirando o pé do acelerador das compras, até pisando no freio, podemos dizer assim, mas é um alerta que eu também vinha fazendo desde o final do ano passado. Havia muita empolgação no mercado, principalmente nas redes sociais, com a demanda da China, demanda da China, demanda da China.
E nós aqui começamos a bater na tecla de que os custos estavam inviabilizando certas compras. A China iria tirar o pé realmente das compras, de soja principalmente, ia começar a comprar só o necessário da mão para a boca e ia tentar prolongar o máximo possível a formação de estoques por lá. E o SDA fez reajustes importantes na demanda chinesa. Ano passado, na temporada passada, a China importou mais de 104 milhões de toneladas. Era até a expectativa inicial do USDA a manutenção desse número, porém ela revisou para 100 milhões o número, revisou para 97 milhões o número e agora revisou para 94 esse número. E particularmente, eu acho que é um número bem otimista ainda, 94. A China, ela colocou uma notícia alguns meses atrás que ela quer aumentar a produção de soja lá em 40%, longe de falarmos em autossuficiência, mas muito longe. Realmente, hoje a demanda da China, ela gira em torno de 140, 120 milhões de toneladas, vamos colocar que é a demanda total da China. Ela importa 100 milhões e produz em torno de 20 milhões. Ela teve uma quebra de produção grande também na última temporada, produziu um pouco mais de 17 milhões, e ela quer aumentar essa produção para 21, 22 milhões de toneladas. Então, mesmo assim, a demanda da China precisaria importar em torno de 100 milhões de toneladas para poder cumprir a sua meta de consumo. Só que margens muito ruins, tanto para a indústria de processamento, no crush margin, quanto para os suinocultores, que é quem acaba comprando o farelo de soja, estão tirando o apetite por compra, substituindo por outros ingredientes para rações. Apesar do milho estar caro, o trigo estar caro também, a China ela vem substituindo o balanço, refazendo o balanço energético com aminoácidos, com outros produtos alternativos. O fato é, a China reduziu a sua necessidade de compra, reduziu a sua demanda, e para o próximo ano, aparentemente, esta também será a tendência. Então, hoje, vamos já ver pela tela aqui quais foram os números divulgados pelo USDA, e o da soja foi o número realmente que impressionou um pouco o mercado. O mercado aguardava um número em torno de 88,8 milhões de toneladas, e o USDA trouxe um número de 90 milhões de acres, toneladas não, de acres, que é a área plantada. Então, quando nós colocamos aqui no máximo que nós conseguimos ir, ele vem aqui para 2005, nós temos a maior área da história para a soja. Naturalmente que os preços que nós vimos na Bolsa de Chicago são um dos grandes vetores para esse incremento de área. Mesmo a soja sendo a cultura menos lucrativa para o produtor americano nesse momento. Vocês vejam que engraçado. Mas qual que era a questão? Há uma escassez de escassez tanto de quantidade e custos muito elevados para outros fertilizantes que são demandados por culturas como milho. No caso aqui, principalmente os nitrogenados, ureia principalmente, chegou a valores históricos também, e a falta de produto. Então o produtor americano deixou de lado a produção do milho, que é a sua cultura preferida, e acabou indo grande parte disso para a soja. Vai haver uma revisão desse número em maio, mas estruturalmente esse número aqui pouco deve sofrer alteração. Dependendo do andamento do plantio, talvez esse milho chegue a essa área de soja chegue até a ter um aumento. Então o fato é que nós realmente estamos em área histórica. Quando nós olhamos a expectativa de mercado, que era 88 milhões, você veja a diferença que teve aqui na área da soja. Isso vai trazer uma produção acima de 125 milhões de toneladas, se tudo correr bem. Lá, ano passado eles produziram 120 milhões de toneladas, então agora nós teríamos um incremento de 4, 5 milhões a mais no mercado. No momento em que nós estamos vendo redução de demanda da China, esse número acaba sendo negativo para as cotações da Bolsa de Chicago nesse momento. E foi justamente o que nós vimos hoje, logo após a divulgação do relatório. Nós vimos a soja simplesmente derretendo,
45 centavos foi a queda agora dos preços, 2,75%. Farelo de soja caiu 1,61% o vencimento mais curto. E o óleo de soja caiu 3% o vencimento mais curto. Agora vamos levantar a atenção aqui. Eu tenho que olhar para o vencimento novembro. Não para esse vencimento, eu tenho que olhar para onde entra a safra americana, para onde que esses números aqui de área vão fazer efeito. E para dezembro, a queda foi de 50 pontos. 50 centavos de dólar por bushel foi a queda, uma queda de 3,38%. Olhem o movimento que o gráfico fez aqui. Rompeu, inclusive, uma média de 50 períodos. Ela já havia rompido uma média de 20 e agora rompeu uma média de 50 períodos. Ou seja, se não houver uma correção na sessão de amanhã, ele pode vir a buscar essa média aqui de 100 períodos. Há fôlego pelo RSI ainda de uma queda importante para esse vencimento dezembro. Já o vencimento maio, ele continua em 1.648. Um fato que me chamou a atenção é a curva de futuros, ela não teve um movimento muito expressivo ainda. Mas olha aqui o que acontece em novembro. A curva mais escura, essa daqui, é a curva atual. E essa curva mais clara é a curva no dia 10 desse começo de mês. Ou seja, no início desse mês, há 20 dias atrás. Nós tínhamos um tipo de inversão de curva e agora essa curva aqui, ela fletou. Então esse vencimento até esse, ela deu uma fletada, mas ela continua invertida ainda. Isso quer dizer que o balanço de oferta e demanda ainda não está muito confortável, porém nós deveremos ver uma possível inversão dessa curva aqui nas próximas sessões, porque essa oferta de soja que vai chegar no mercado é realmente uma oferta muito grande a princípio. O que nós vamos começar a monitorar para a soja agora? O mercado climático, o desenvolvimento do plantio e o mercado climático lá. A demanda por soja, que é o que acaba segurando um pouco essas cotações, está forte. Você veja que as exportações aqui hoje saiu um número de 1,3 milhões de toneladas embarcadas, foi vendidas, é um número maior do que a expectativa inicial do mercado. Então houve um crescimento nesse mês aqui das exportações, porque soja americana é mais barata que a soja brasileira. Os nossos prêmios de exportação ficaram muito elevados, a demanda foi lá para os Estados Unidos. Isso daqui pode colocar um limitador da alta, porque nós vamos olhar que o balanço da soja lá nos Estados Unidos, ele está ainda bem apertado. Opa, não é esse? É esse daqui. O balanço nos Estados Unidos, ele ainda está apertado. Então, olhando os estoques finais aqui, ele ainda está... Opa, aqui fica difícil para vocês olharem. Os estoques finais, eles ainda estão baixos ainda. Isso daqui deve melhorar com essa expansão diária. Então, é algo que realmente nós vamos monitorar. Agora, será que vem laninha para o próximo ano aqui no Brasil? Essa é uma das dúvidas que nós temos aqui no mercado ainda. Eu nunca vi laninha há 3 anos. Então, vamos seguir por aquilo que eu já ouvi, já que essa é a minha análise. Se não vier laninha aqui, nós deveremos ver uma área, no mínimo, similar à do ano passado, 40 milhões de hectares no Brasil. Uma produção normal, nós vamos ter ali entre 145 e 150 milhões de toneladas produzindo no Brasil, sendo plantada a partir do meio do mês de setembro, chegando no mercado no mês de fevereiro, mais 125 milhões ali da safra americana. Só esses dois países colocariam no mercado em torno de 270, 280 milhões de toneladas, mais uns 55 milhões de produção dos Estados Unidos, 320 milhões de toneladas. Como que será a demanda? Porque o principal produtor está tirando o pé das compras e isso é negativo para os preços. Nós teremos um balanço mais favorável para a quantidade de oferta do que na demanda.
Então, aquele vídeo que eu fiz alguns meses atrás, lá no final do ano passado, não, desculpa, em janeiro desse ano, que a soja ia derreter em 2023, começa-se a desenhar aquele cenário. Sei que o produtor não gosta de ouvir isso, eu recebi bastante crítica por lá, mas eu tenho que falar de riscos que estão colocados no mercado. Então nós temos que olhar realmente se vamos ter uma oferta global muito grande, como que ficará a demanda. E a demanda ela tem reduzido e a China vai comprar menos soja do que nos últimos 2, 3 anos. Isso é fato e já está acontecendo, não é algo novo. É algo que realmente já está acontecendo, porém nós temos um range de preços que nós vamos trabalhar. Para nós acelerarmos o vídeo, vamos para o milho. E o milho nós temos uma dinâmica bacana realmente acontecendo. O milho é... Opa, não é aqui. Cadê o milho? Ah, tá aqui, desculpa. O milho veio uma área muito menor do que a expectativa de mercado, já havia um consenso do mercado de redução de área. Eu não acreditava que aconteceria uma redução tão grande na área, eu imaginava um número muito parecido com o ano passado, realmente, até pelos preços que nós temos visto hoje, e pelo milho ser a cultura mais vantajosa nesse momento para o produtor americano, eu não imaginei que haveria uma redução desse porte. E o número veio em 89 milhões de acres. O mercado esperava um número próximo a 92 milhões. Então veio uma redução realmente muito, muito grande. Mesmo número, basicamente, de 2018, de 2015 e aqui por volta de 2010. Então, uma redução muito grande em relação a 2020 e uma redução muito grande em relação a 2021. E essa produção que estava estimada, vamos comparar antes de falar da estimativa, que estava estimada aqui 92 milhões, essa área, não produção, olha a diferença que teve, 3 milhões de acres abaixo da estimativa, que já era abaixo em 2 milhões de acres abaixo do ano passado. Quanto de produção disso que vai acabar saindo do mercado? Então, olhando esta projeção aqui, nós vamos ver que o estoque inicial vai ficar aqui em 36 milhões de toneladas para a próxima safra, uma produção que esse ano estaria estimada em 383 milhões, foi fechada, na verdade, 383 milhões, ela cairá para 368 milhões, mantendo os mesmos números de produtividade. Então, menor estoque realmente para o milho, menor oferta para o milho para o próximo ano. Vai cair aqui em basicamente 10 milhões de toneladas a oferta vindo lá dos Estados Unidos. A área plantada que teve essa redução muitíssimo forte, sempre tem uma queda na área colhida, e a produtividade nós mantivemos a produtividade do ano passado. Então, o balanço para o milho, realmente ele deve seguir extremamente apertado. E aqui que nós temos uma dinâmica interessante trabalhando lá nas bolsas de milho. Ao mesmo tempo que nós temos uma alta forte para as cotações lá na bolsa, quando nós olhamos para o vencimento de dezembro, que é quando o produto chega no mercado, e por que o produto subiu forte aqui? Porque é justamente onde terá menos oferta de produto. Então você vê que o vencimento spot, que é o vencimento maio, subiu 10 centavos de dólar por bushel, enquanto o vencimento dezembro subiu 27 centavos. Essa entrada do produto americano vai estar menor do que a expectativa de mercado. Olha o que candle bonito que ele fez aqui. Agora, olha que bacana a dinâmica, fazendo uma arbitragem com as cotações aqui na B3. O que subiu mais hoje? O contrato mais curto, subiu 3%. Ele que chegou a trabalhar aqui maio, ele chegou a trabalhar a R$ 86 a saca, simplesmente esse candle aqui foi devorado por o candle de ontem e o candle de hoje. O que essa dinâmica, fazendo uma leitura aqui, arbitrando entre as duas bolsas, me mostra? Que o balanço até a entrada da safra americana vai ficar ultra apertado.
Quem que tem essa oferta? Argentina e Brasil. Então, contrato à vista sobe mais. Os contratos mais curtos sobem mais porque vem demanda para os contratos mais curtos para quem tem o cereal. Então, os contratos mais curtos acabaram sofrendo uma pressão altista muito mais forte do que os contratos mais longos. O contrato novembro para o nosso milho aqui subiu 1,5% só. Janeiro subiu 2,5%. Janeiro é o último mês da temporada aqui do Brasil. Por que esse mês subiu tanto então? Porque pode vir uma demanda para cá se tiver menos produto nos Estados Unidos e o nosso cereal acabar ficando mais barato. Lembrando que a partir do vencimento N, nós nos tornamos exportadores. O Brasil é exportador só no segundo semestre. E lá nos Estados Unidos, subiu pela própria a cotação de dezembro, setembro, puxando esses preços, mas nesse vencimento mais curto, a pressão é menor, ela veio para o Brasil. Então, voltou, a princípio, aquela demanda para o Brasil e saiu dos Estados Unidos. Porém, a demanda do início da safra americana foi potencializada. A curva, ela se inverteu? Não, a curva de futuros, ela não se inverteu lá nos Estados Unidos, mas ela fez um trabalho realmente bem bacana com uma elevação mais forte desses preços aqui. Então, ela vai dar uma fletada, aí é essa fletada aqui, e daí na entrada da safra americana ela volta a se inverter. Essa é a dinâmica aqui, justamente por causa de uma oferta menor lá nos Estados Unidos. Como que está ainda o balanço aqui no Brasil? As exportações nossas, nós acabamos acelerando agora nesse mês de março, até devido à guerra, por lá, uma parte da demanda veio para cá. A Espanha pediu autorização para a União Europeia para importar o milho americano, visto que a Europa não comprava milho americano. Em uma situação de emergência, o bloco ele autorizou, a Espanha começou a comprar o milho nos Estados Unidos, mas até lá ele comprou aqui. Então, olhando o mês de março, agora, você vê que 2021, que seria a temporada de 2021, ela foi uma exportação mais forte em comparação com os outros anos, por causa daquela aceleração que teve no final do ano, por causa de queda de preços. Mas olha como que está esse ano aqui as exportações que está em line-up aqui programado. Muito acima do que o Brasil normalmente trabalha de exportação, porque vieram uma demanda de 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas para ser exportado agora no mês de março. Então, isso vai deixar os nossos estoques muito mais apertados do que previamente já estávamos. Por isso que preços na Bolsa de Chicago, eles acabam subindo. Então, este cenário, ele vai confirmando aquela visão que eu venho comentando com vocês, que eu acreditava que as cotações, que os fundamentos do milho tinham um perfil mais altista do que o da soja. A soja, apesar da quebra muito forte aqui na América do Sul, isso acabou impactando os preços, por isso que nós vimos as cotações chegando acima de 17 dólares o bushel, e agora as cotações começam a voltar para valores de pré-pandemia, que é na faixa de 16 de pré-pandemia, de pré-guerra, que é na faixa de 16 dólares o bushel. A invasão ela aconteceu no dia 24, então foi deste candle para esse candle aqui que aconteceu a invasão. Então, voltando aqui até o fato concorrer, nós podemos colocar uma média aqui de 16 dólares o bushel, dentro daquilo que nós havíamos planejado. Com o pós-guerra, com o efeito da invasão, a guerra acontecendo, a soja pega carona no milho e no trigo, e acaba trabalhando em patamares mais altos. E agora ele começa a voltar para o fundamento dos contratos mais curtos, que é uma restrição de oferta aqui no Brasil, uma demanda se mantém lá nos Estados Unidos. Mas para o ano que vem, uma queda de 50 centavos na entrada da safra americana, porque vai ter soja para lá a partir do relatório de hoje. Vamos acompanhar agora o desenvolvimento do mercado climático. Então, esse dado aqui, que é o site do Prospective Plantings, que foi divulgado hoje pelo USDA, ele vai ficar aqui no descritivo desse vídeo, essa que vai ser a nossa referência, e a partir daí vamos começar a monitorar agora o avanço do plantio e o avanço do mercado climático nos Estados Unidos. Então, para nós resumirmos os números de hoje, o milho, intenção de plantio,
o intervalo das estimativas entre 36,3 a 37,8, a média era 37,7 milhões de hectares e veio 36,22 milhões de hectares, abaixo da estimativa, abaixo inclusive do fórum do USDA divulgado no início do mês. A soja, a média era 35,91, veio bem acima ali, quase 1 milhão de hectares acima da expectativa, a 36,81 milhões de hectares. E o trigo também veio dentro da estimativa de 18,5 a 19,8, mas veio acima do ano passado. Então ele ganhou ali um pouquinho de área do ano passado, porque o trigo também está com preços muito atrativos. Houve o número inicial agora projetado para a safra, 19,16 milhões de hectares lá nos Estados Unidos. Então, eu dando um chutômetro aqui, uma previsão de preços, soja para o segundo semestre para baixo, devido a essa safra americana, ainda mais se o mercado climático ajudar a realmente para o desenvolvimento das lavouras. Então, para baixo, quase todos os estados eles aumentaram a sua área lá. O milho para cima, então o milho ele vai ter uma sustentação, talvez não uma alta, mas uma sustentação. E ainda tem um detalhe no milho. Como que será a plantação na Ucrânia, no milho e no trigo? Como será o plantio na Ucrânia? Já é fato que vai acontecer uma queda da produção, aonde eu imagino em torno de 50%. Alguns falam em 30%, 40% ainda é tudo na base do chutômetro, realmente, mas começam a surgir notícias como esta daqui, que a Syngenta espera uma queda de 1/3 da colheita, inclusive no seu faturamento lá no país. Impossível eles conseguirem colocar a oferta total. Então, isso vai tirar ainda mais produto, milho e trigo do mercado. Então, na minha expectativa, muito positivo para o milho para o segundo semestre, mesmo que nós tenhamos uma safra recorde pro safrinha acima de 86 milhões de toneladas. E para a soja, preços em baixa para o segundo semestre, e se tudo der muito certo, que é o que eu espero, não tenhamos um laninha muito forte a partir de setembro, ele acabe se dissipando, realmente tenhamos um clima mais equilibrado, uma grande oferta aqui no Brasil, acima de 145 milhões de toneladas na expectativa inicial. Então, preços para baixo na soja, preços para cima no milho. Então, essa é a minha expectativa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente o que você achou do relatório, o que você achou da análise e compartilhe esse vídeo para que o canal possa crescer. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!